Olá, amigos queridos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos, representando a Fraternidade Espírita Caminho de Luz, para mais alguns minutinhos de reflexão e de aprendizado sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes que a gente faça a nossa prece, vamos aos nossos recados. Como sempre, nós informamos, a nossa casa continua fechada para os atendimentos presenciais. Nós estamos abrindo aos sábados, das 15 às 16 horas, para recolher as doações de roupas, calçados, brinquedos, sempre relembrando que seriam doações em bom estado, em condição de uso, e principalmente as doações para as cestas básicas. Hoje, como já era de se esperar, devido à pandemia e à forte crise que assola o nosso planeta, o número de necessitados é cada vez maior. A Fraternidade tem aí mais de 100 famílias cadastradas na recepção das cestas básicas, fora as cestas que são distribuídas em caráter emergencial. Então, nós contamos com o auxílio de todos que participam desse projeto de ação social, para que as cestas sejam distribuídas todo início de mês. Como sempre, os itens de mais necessidade, arroz, feijão, óleo, que hoje são os itens mais caros da cesta básica, são os que mais estão faltando para a formação das cestas a serem distribuídas no início do próximo mês. Quem puder ajudar, como eu falei no início, a casa fica aberta aos sábados, das 15 às 16 horas. Nesse horário também funciona o bazar. É um bazar permanente, então quem tiver interesse, temos as roupas, os calçados, os brinquedos, tem os artesanatos, peças muito bonitas que são confeccionadas pelas nossas voluntárias. E além das cestas básicas, eu esqueci de dizer, além das cestas básicas, nós temos também o atendimento às gestantes e temos a distribuição dos enxovais de bebê para aquelas gestantes que acompanham, que estão fazendo parte desse projeto de atendimento. Então, nós temos também a campanha das lãs de bebê, restinhos. Muita gente faz artesanato em casa, muita gente faz um tricô, um crochê, e nós estamos precisando de doação de lãs para a confecção das roupinhas e das mantas de bebê. E também quem tiver quem quiser fazer, quem quiser nos ajudar na confecção desses itens, é só procurar lá na Fraternidade, sempre aos sábados, das 15 às 16 horas, a pessoa que estiver lá no atendimento vai dar todas as informações para que você contribua. A campanha de sócio colaborador é permanente. Nós também te convidamos, se você ainda não é um sócio colaborador e tiver interesse, torne-se. Não tem contribuição mínima e qualquer valor é importante para ajudar na manutenção dos projetos sociais da casa, tá? Abaixo do nosso vídeo tem todos os canais de comunicação com a Fraternidade, as nossas redes sociais. Curtam, divulguem, convidem aqueles que ainda não conhecem a nossa casa, que porventura ainda não conhecem a doutrina, para que venham se juntar a nós. Logo, logo, se Deus quiser, nós estaremos fazendo os atendimentos presenciais e poderemos abraçar a cada um com muita gratidão pelo esforço que tem sido feito nesse período de pandemia. É quase um ano da casa fechada e é com a ajuda de cada um de nós
que a casa permanece aberta, ok? Então contamos com você e com a sua audiência. Às terças e sextas-feiras, sempre às 20 horas, nós teremos um tema novo, nós temos um tema novo do Evangelho, falando um pouquinho mais a respeito da doutrina, levando um pouco mais, ou querendo levar um pouco de consolo aos corações daqueles que ainda não, de todos nós que ainda não podemos nos juntar presencialmente para um abraço. Então, divulguem, prestigiem a nossa casa. É só com o nosso esforço, com a nossa união, que a casa se mantém funcionando apesar do distanciamento, ok? Então vamos fechar os nossos olhos e buscar na figura meiga do Mestre Jesus a paz, a tranquilidade tão necessárias para os nossos próximos minutos. Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade. Mestre amado, traga aos nossos corações a serenidade, a tranquilidade tão necessárias para esses dias em que estamos vivendo, de tanta incerteza. Que a espiritualidade amiga nos acolha, nos envolva com amor, com harmonia, com muita calma, porque sabemos que o amparo é pronto, é certo, desde que nós queiramos recebê-los. E assim, agradecidos por tudo que recebemos, pedimos licença para dar por iniciado o nosso Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que nós vamos aprendendo a perdoar aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis cair em tentações próprias do nosso grau de evolução, mas se for possível e se for do nosso merecimento, livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O nosso tema de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, itens de 1 a 4, o jugo leve e o Consolador prometido. O jugo leve. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse trecho está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. E o Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber porque não o vê, mas nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse trecho está no Evangelho de João, capítulo 14, itens 15 a 17 e item 26. O Cristo Consolador. Estranhamente, para nós, esse capítulo vem depois do capítulo Bem-aventurados os aflitos. E a gente às vezes fica assim meio na dúvida, sem entender muito bem por que dessa organização que Kardec fez. Aí, analisando, refletindo mais, a gente chega
entende perfeitamente qual foi o objetivo principal de Kardec nessa organização. O capítulo 5 fala dos aflitos. E quem são os aflitos? Todos nós, cada um de nós. Ainda que as nossas preocupações, os nossos obstáculos sejam bem pequenininhos, eles acabam se tornando para cada um de nós aflições. E nem sempre nós as compreendemos. E o capítulo anterior, o capítulo 5, nos dá a diretriz, ele nos informa que as nossas angústias, as nossas aflições são frutos das nossas próprias atitudes, nessa ou em outras vidas. E quem nos traz essa clareza de entendimento, senão o Consolador prometido, aquele que Cristo disse que viria para nos revelar, para tirar de nós as nossas dúvidas, esclarecer os nossos sofrimentos, através do Espiritismo, através de Kardec, com a terceira revelação, tudo aquilo que Cristo disse que nós um dia entenderíamos, porque lá atrás, quando ele esteve entre nós, ele não poderia dizer tudo, porque nós ainda não estávamos preparados para conhecer tudo aquilo que ele teria a nos ensinar. Então vem aí o Espiritismo, vem Kardec, através das orientações dos espíritos superiores, esclarecer que todas as nossas aflições estão contidas em nós mesmos, nas nossas atitudes, nos nossos julgamentos, nas nossas preocupações, às vezes desnecessárias para o nosso desenvolvimento. Nós estamos aqui de passagem. Somos passageiros do tempo aqui na Terra. E essa é mais uma das revelações. Quando Cristo esteve entre nós, muitos já acreditavam na existência dos espíritos, muitos já acreditavam nas reencarnações. Os próprios antigos filósofos já falavam que a vida não teria sentido se fosse para passarmos por aqui apenas uma vez. E essas coisas, quando ditas, eram entendidas como loucuras, como pessoas que estavam possessas pelos espíritos do mal, mas as comunicações com os espíritos e a codificação traduzida ou transformada, organizada por Kardec com a ajuda dos espíritos superiores, veio esclarecer que a vida não se encerra aqui, que aqui é uma passagem mesmo, e que o mundo, a vida futura ou a nossa existência, ela é indefinida. A nossa existência enquanto espíritos. Então, quando nós nos abalamos, quando nós nos preocupamos demais, quando nos sentimos infelizes, se nós buscarmos nas palavras do Cristo, em tudo aquilo que o Evangelho nos traz de ensinamento, nós vamos encontrar as explicações, nós vamos encontrar o fortalecimento para seguir em frente, para não desanimar. Por quê? Vinde a mim todos vós que andais ainda em sofrimentos e se achais sobrecarregados. Olha só que maravilha
de texto que o Mestre deixou para nós. Vinde a mim, eu estou aqui. Eu estou esperando por cada um de vocês. Basta que vocês queiram vir. Eu não posso me impor a ti, mas eu estou aqui de braços abertos para te receber, independente daquilo que te traga a mim. É mais ou menos, ou é tudo isso, o que o Cristo fala em poucas palavras. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha lei, que é a lei de quê? A lei de Cristo, é a lei de Deus, a lei do amor e da caridade, da humildade, da boa vontade. Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Ou seja, não há sofrimento que não seja amenizado ou que não nos faça sentir melhores se nós estivermos afinizados, se nós estivermos vinculados de coração com as leis divinas e com os ensinamentos do Mestre. Ele nos promete e nos dá o consolo necessário para todas as nossas aflições. O jugo, no dicionário, indica aquela peça de madeira que coloca-se no lombo do boi para que ele, junto com o que está do seu lado, no lombo dos bois, né, que os alinham e fazem com que eles sigam juntos o mesmo caminho e ajuda a dividir o peso do caminho. Então, é muito perspicaz a colocação do Mestre. O meu jugo é leve, ou seja, se nós estivermos trabalhando em conjunto, se nós estivermos fazendo por nós e pelo outro, tudo com amor, com humildade e pelo outro também com o acréscimo da caridade, vai ser fácil passar pelos nossos estágios aqui nesse planeta. E o fardo é suave. Por quê? Porque ele está nos ajudando a carregá-lo. Ele não vai nos deixar e ele não nos deixa em momento algum com o peso total das nossas angústias e das nossas aflições. Mas para isso, precisa que nós queiramos ouvir e dar atenção àquilo que ele nos diz. Vinde a mim, eu estou aqui. Eu não posso te forçar a seguir o meu caminho, mas se você estiver disposto, se você estiver com a intenção séria de se sentir aliviado, eu estou aqui para te ajudar. Essas são as palavras que nos tranquilizam, as palavras do Mestre que nos deixam tranquilos, porque nós sabemos que se nos aproximarmos dele, estaremos nos aproximando do Pai. E é ele e esse entendimento todo sobre a vida futura que nos dá o consolo. Ele nos consola em espírito, carregando, colocando-nos nos seus braços e tirando dos nossos ombros os fardos mais pesados. Ele não irá facilitar ou resolver para nós aquilo que nós devemos resolver, mas vai nos fortalecer
para que nós sejamos melhores, para que nós ultrapassemos as nossas dificuldades com mais tranquilidade, de forma mais suave. E o entendimento de que nós temos a eternidade pela frente para nos transformarmos e para sermos melhores, nos dá também essa tranquilidade. Nos dá também a certeza de que, apesar das nossas falhas, apesar da nossa falta de entendimento, muitas vezes, das nossas angústias e da correção da falta de coragem, muitas vezes, de vigor para corrigirmos os nossos erros, da falta de determinação, porque muitas vezes nós insistimos, vida após vida, nas mesmas falhas, nos mesmos erros. Apesar desta falta de determinação, nós temos a eternidade pela frente. E essa é a mensagem de João, que mostra para a gente que temos jeito, porque o futuro nos espera. Ele pode não ser nessa passagem, ele pode não ser nesse nosso estágio, mas será nos próximos. Nossa correção ou a nossa melhoria está traçada. A gente sempre fala que Deus nos dá o livre-arbítrio sobre tudo. Só uma coisa Ele não nos deixou decidir sobre nós, que é a nossa evolução. Essa está determinada, nós não temos como fugir dela. Querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, nós nos tornaremos espíritos de luz. Nós estaremos mais próximos do Pai, uns mais rápido, outros um pouquinho mais tarde, e essa velocidade ou o tempo que levará para que nós nos juntemos, para que nós estejamos mais próximos de Deus, só depende da nossa vontade, da nossa determinação em seguir as orientações do Mestre, em realmente nos abrirmos, nos despojarmos dos nossos erros, dos nossos medos, nos munirmos do amor, da fraternidade que vem do alto em nosso favor, para que nós estejamos mesmo e aceitarmos, né, a grandeza da vida futura e nos jogarmos com confiança, com fé, nos braços do Cristo, que está lá no alto, nos aguardando que nós queiramos ir até Ele, para que Ele nos receba com muito amor, para que Ele nos fortaleça mais, para que Ele nos ajude, para que Ele acolha as nossas preces, as nossas angústias, dando-nos o melhor caminho para resolver, dando-nos o melhor caminho para aceitar. E se hoje ainda nós não podemos nos encontrar presencialmente com o Mestre, nós temos o recurso do nosso Evangelho. Então, quando nós nos sentirmos cansados, fatigados, tristes, a prece eleva o nosso espírito e nos aproxima do Mestre e de Deus. Se ainda não tivermos a lucidez para fazer uma prece, às vezes as nossas angústias são tão grandes
que não conseguimos fazer uma prece. Peguemos o Evangelho, leiamos uma página do Evangelho e vamos nos sentir muito mais tranquilos, porque ele, através do Espiritismo e do entendimento de tudo que nos acontece, vai nos ajudar a nos sentirmos mais preparados, mais fortalecidos e, de verdade, acarinhados. Quando estamos em prece, quando lemos o Evangelho, nós sentimos dentro de nós que a calma, a tranquilidade toma conta do nosso ser e os nossos pensamentos se tornam mais transparentes, as soluções aparecem de uma forma muito mais tranquila, muito mais rápida. E para as nossas dores, é o bálsamo esperado. O acolhimento da espiritualidade é o bálsamo esperado. As nossas dores são suavizadas. Não importa em que situação. Sempre que nos sentirmos tristes, fatigados, cansados, preocupados, vamos buscar a ajuda na prece, no Evangelho, porque essas atitudes nos aproximam do Mestre e, novamente, repetindo as suas palavras, ele está pronto a nos acolher. Vinde a mim, todos vós que se achais preocupados, fadigados e cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, é simples. É mais simples que receita de bolo. Porque essa a gente precisa, às vezes a gente precisa ainda do caderninho. E a prece, para prece, nós não precisamos do caderninho de receitas. É só a gente abrir o nosso coração, fazer uma prece sincera. Eu disse uma prece, não um pedido. Uma prece. Abrindo o nosso coração, demonstrando as nossas fraquezas. E com certeza, o Mestre virá, ou estará, nos mostrando que Ele está já do nosso lado. E por que eu falei não o pedido? Porque muitas vezes nós vamos pedir algo que não é o melhor para nós. Então, que nós saibamos aceitar a figura do Consolador, representado hoje pelo Evangelho de Jesus, pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós entendamos essa mensagem de consolo, de alívio. E saibamos, o tempo todo, também nos colocar à disposição de Deus como suas ferramentas para ajudar aqueles que se aproximam de nós. Porque nós podemos nos sentir os mais fadigados, mas com certeza tem sempre alguém ao nosso lado, precisando também do nosso acolhimento. E André Luiz nos traz do livro Vivendo o Evangelho a mensagem Consolação. Jesus esteve com necessitados de diversa natureza e a todos ensinou, apontando o roteiro da renovação. Esclareceu os egoístas e ensinou a caridade. Confortou as decaídas e ensinou a vida nova. Aconselhou os ladrões e ensinou a honradez. Advertiu os adúlteros e ensinou a correção. Elucidou os arrogantes e ensinou a humildade. Dialogou com céticos e ensinou a força da fé. Orientou os avarentos e ensinou o desapego. Aliviou os sofredores e ensinou a esperança.
recuperou os cegos e ensinou o valor da luz, reabilitou os fracos e ensinou a coragem, curou os doentes aflitos e ensinou o equilíbrio, desaprovou os impostores e ensinou a sinceridade. Consolador prometido pelo Cristo, o Espiritismo também lida com diferentes imperfeições da alma e, à semelhança do Mestre Divino, semeia a consolação e ensina a essência do bem, mostrando que a felicidade autêntica nasce invariavelmente da transformação moral. O Espiritismo vem nos esclarecer. Basta também que nós queiramos aprender com todos os ensinamentos complementares que o Espiritismo nos traz. Cristo veio como um exemplo vivo e não foi o bastante para que nós aprendêssemos. O Espiritismo vem com uma gama de instruções, mas o principal apelo, como diz aí o texto de André Luiz, é a nossa própria transformação. E a nossa transformação, ela começa a partir do momento que nós, cada um de nós, queira. A ajuda está ali. Basta que a gente aceite essa ajuda e se melhore, não é mesmo? Então, mais uma vez, vamos nos despedindo desta oportunidade, agradecendo a espiritualidade amiga que esteve o tempo todo conosco e está nos amparando, nos abençoando. Vamos nos sentindo iluminados por essa união dos anjos de Deus que estão ao nosso lado, nos fortalecendo, abrindo as nossas mentes, melhorando os nossos sentimentos e nos ajudando na nossa transformação. Que nós sejamos humildes o bastante para, nos momentos das nossas aflições, tenhamos a coragem de buscar ou de irmos ao encontro daqueles que nos auxiliam verdadeiramente, daquele que nos fortalece através da prece, através do Evangelho do Mestre amado. E assim, mais uma vez, agradecidos, pedimos licença para encerrar o nosso Evangelho, rogando a Maria de Nazaré que cubra os nossos caminhos com muito amor e que ela, sem dúvida, estará também intercedendo por nós junto ao Pai. Que assim seja. Muito obrigada, até a próxima oportunidade. Muitas bênçãos. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.